Capítulo 2. Quem seria esse Cassi? Quem era Cassi? Cassi Jones de Azevedo era filho legítimo de Manuel Borges de Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo. O Jones é que ninguém sabia onde ele o fora buscar, mas usava-o, desde os 21 anos, talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lord Jones, que fora cônsul da Inglaterra, em Santa Catarina, e o filho julgou de bom gosto britanizar a firma com o nome do seu problemático e fidalgo avô. Era Cassi um rapaz de pouco menos de 30 anos, branco, sardento, insignificante, de rosto e de corpo, e, conquanto fosse conhecido como consumado modinhoso, além de o ser também por outras façanhas verdadeiramente ignóbeis, não tinha as melenas do virtuoso e do violão, nem outro qualquer traço de Capadócio. Vestia-se seriamente, segundo as modas da rua do ouvidor, mas, pelo apuro forçado e o dégagé suburbanos, as suas roupas chamavam a atenção dos outros, que teimavam em descobrir aquele aperfeiçoadíssimo Brandão, das margens da central, que lhe talhava as roupas. A única pelentragem, adequada ao seu mister, que apresentava, consistia em trazer o cabelo ensopado de óleo e repartido no alto da cabeça, dividido muito exatamente ao meio, a famosa pastinha. Não usava topete, nem bigode. O calçado era conforme a moda, mas com os aperfeiçoamentos exigidos por um elegante dos subúrbios, que encanta e seduz as damas com o seu irresistível violão. Era bem misterioso esse seu violão, era bem um elixir ou talismã de amor. Fosse ele ou fosse o violão, fossem ambos conjuntamente, o certo é que, no seu ativo, o Sr. Cassi Jones, de tão pouca idade, relativamente, contava perto de 10 defloramentos e a sedução de muito maior número de senhoras casadas. Todas essas proezas eram quase sempre seguidas de escândalo, nos jornais, nas delegacias, nas pretorias, mas ele, pela boca dos seus advogados, injuriando as suas vítimas, empregando os mais ignóbeis meios da prova de sua inocência, no ato incriminado, conseguia livrar-se do casamento forçado ou de alguns anos na correção. Quando a polícia ou os responsáveis pelas vítimas, pais, irmãos, tutores, punham-se em campo para processá-lo convenientemente, ele corria à mãe, Dona Salustiana, chorando e jurando a sua inocência, asseverando que a tal fulana, qualquer das vítimas, já estava perdida, por esse ou por aquele, que fora uma cilada que lhe armaram, para encobrir um mal feito por outrem, e por o saberem de boa família, etc., etc. Em geral, as moças que ele desonrava eram de humilde condição e de todas as cores. Não escolhia. A questão é que não houvesse ninguém, na parentela delas, capaz de vencer a influência do pai, mediante solicitações maternas. A mãe recebia-lhe a confissão, mas não acreditava, entretanto, como tinha as suas presunções fidalgas, repugnava-lhe ver o filho casado com uma criada preta, ou com uma pobre mulata costureira, ou com uma moça branca lavadeira e analfabeta. Graças a esses seus preconceitos de fidalguia e alta estirpe, não trepidava em ir empenhar-se com o marido, a fim de livrar o filho da cadeia ou do casamento pela polícia. Mas é a sexta moça, Salustiana. Qual o quê? Calúnia-se muito. Qual calúnia, qual nada? Este rapaz é um perverso, é sem vergonha. Eu sei o nome das outras. Olhe, a Inês, aquela crioulinha que foi nossa copeira e criada por nós, a Luísa, que era empregada do doutor Camacho, a Santinha, que ajudava a mãe a costurar para fora e morava na rua Valentim, a Bernarda, que trabalhava no Joie de Vivre. Mas tudo isso já passou, maneco. Você quer que o seu filho vá para a cadeia? Por que, casar com essas biraias, ele não se casa? Eu não quero. Era preferível que ele fosse para a cadeia, ao menos não estava desmoralizando todo dia a casa. Pois você faça o que quiser. Se você não der os passos, eu dou. Vou procurar o meu irmão, o doutor Baeta Picanço, rematava a mulher com orgulho. O pai desse Cassi era verdadeiramente um homem sério, estreito de ideias, familiarizado no emprego público, que, há cerca de 30 anos, exercia. Ele tinha profundos sentimentos morais,
que lhe guiavam a conduta no seu comércio com os filhos. Nunca fora afetuoso, evitava até todas as exibições e exageros sentimentais, era, porém, capaz de estimá-los profundamente, amá-los, sem abdicar, entretanto, do dever paterno de julgá-los lucidamente e puni-los consoante a natureza das suas respectivas faltas. Era homem de pouca altura, trazia a cabeça sempre erguida, testa reta e alta, queixo forte e largo, olhar firme, debaixo do seu pince-nez de aros de ouro. Conquanto alguma coisa obeso, era deveras um velho simpático e respeitável, e, apesar da sua imponência de antigo burocrata, dos seus modos um tanto ríspidos e secos, todos o estimavam na proporção em que seu filho era desprezado e odiado. Tinham até pena dele, confrontando a severidade de sua vida com a crapulice de Cassi. Sua mulher não era lá muito querida, nem prezada. Tinha fumaças de grande dama, de ser muito superior às pessoas de sua vizinhança e mesmo às dos seus conhecimentos. O seu orgulho provinha de duas fontes, a primeira, por ter um irmão médico do exército, com um posto de capitão, e a segunda, por ter andado no colégio das Irmãs de Caridade. Quando se lhe perguntava, seu pai, o que era? Dona Salustiana respondia, era do exército, e torcia a conversa. Não era seu pai exatamente do exército. Fora simplesmente escriturário do arsenal de guerra. Com muito sacrifício e graças a uma pequena fortuna que lhe viera a ter por acaso as mãos, pudera educar melhorzinho os dois únicos filhos que tivera. A vaidade de Dona Salustiana não deixava que ela confessasse isso, e tanto era contagioso esse seu sentimento, no que tocava a seu pai, que as suas duas filhas, Catarina e Irene, sempre se referiam ao avô, como se fosse de verdade um general do Paraguai. Eram menos vaidosas do que a mãe, mas muito mais ambiciosas, em matéria de casamento. Dona Salustiana casara-se com o Manuel. Quando este ainda era praticante e revia provas, à noite, nos jornais, para acudir às despesas da casa. Catarina e Irene sonhavam casar com doutores, bem empregados ou ricos, porque elas se julgavam prestes a se formar, a primeira em música e piano, pelo trampolineiro Instituto Nacional de Música. E a segunda, pela indigesta escola normal desta capital. Escusado é dizer que ambas tinham um grande desprezo pelo irmão, não só pela baixeza de sua conduta moral, o que era merecido, mas, também, pela sua ignorância cavalar e absoluta falta de maneiras e modos educados. Em começo, o pai consentia, apesar de tudo, que Cassi, o ínclito Cassi, tomasse parte na mesa familiar. Ninguém lhe dirigia a palavra, a não ser a mãe. As moças conversavam com o pai ou com a mãe, ou entre si, e, se ele se animava a dizer qualquer coisa, o velho Manuel olhava-o severamente e as filhas calavam-se. Houve um acontecimento doloroso, provocado pela perversidade de Cassi, que fez o pai tomar a deliberação extrema de expulsá-lo de casa e da mesa doméstica. Não foi expulso de todo, devido à intervenção de Dona Salustiana, mas o foi em meio. Entre as relações de suas irmãs, havia uma moça muito pobre, que morava na redondeza. Sua mãe era viúva de um capitão do exército, e ela, Anair, era filha única. Com auxílio de alguns parentes, a viúva ia encaminhando a filha, nos estudos próprios de seu sexo. Ela tinha tendência para a música e procurou aproximar-se de Catarina, para explicar-lhe a matéria. Contava 18 anos, muito risonha, de um amorenado sombrio, cabelos muito negros, pequenina e viva, com os seus olhinhos irrequietos e luminosos. Cassi a viu e logo a teve como boa presa, apesar de não ser totalmente sem apoio. Quis entabular namoro, na própria casa do pai, quando Nair vinha receber lições da irmã dele. Esta, porém, percebendo a manobra, proibiu-lhe, sob ameaça de contar ao pai, que ele viesse à sala, quando estivesse dando lição a Nair. O nome do pai apavorava Cassi, não que o estimasse e, por isso, o respeitasse deveras, mas porque o velho, severo como era, bem podia pô-lo de vez na rua. Se isso viesse a acontecer, não teria para onde ir, e o pouco que ganhava, no jogo, em brigas de galos e em comissões de agente de empréstimos, etc., seria absorvido para casa e comida,
pouco ou quase nada sobrando para roupas, sapatos e gravatas. Ele, sem isto tudo, estava perdido. Adeus, amor! Se o quisesse, tinha que pagar. Considerando tal hipótese, não relutou em obedecer à irmã, mas começou a cercar Nair por fora. Quando ela ia sair, precedia-a, ficava na porta da padaria, cumprimentava. Afinal, pôde conversar e declarar-se com a fatídica carta, que era a reprodução de um modelo que lhe dera um companheiro de malandragem, o Ataliba do Timbó, o qual, por sua vez, tinha obtido de um poeta porrista que morava na Piedade. Esse poeta, a quem o intruso Ataliba qualificava tão superiormente de tal maneira, era o célebre Leonardo Flores, que o Brasil todo conhece e viveu uma vida pura, inteiramente de sonhos. Enfim, a pequena Nair, inexperiente, em plena crise de confusos sentimentos, sem ninguém que lhe pudesse orientar, acreditou nas lábias de Cassi e deu o passo errado. A mãe veio a descobrir-lhe a falta, que se denunciava pelo estado do seu ventre. Correu ao senhor Manuel, que não estava. Falou a dona Salustiana e esta, impertigando-se toda, disse secamente: Minha senhora, eu não posso fazer nada. Meu filho é maior. Mas, se a senhora o aconselhasse como mãe que é, e de filhas, talvez obtivesse alguma coisa. Tenha piedade de mim e da minha senhora. E pôs-se a chorar e a soluçar. Dona Salustiana respondeu amuada, sem demonstrar o mínimo enternecimento por aquela dor inqualificável. Não posso fazer nada, no caso, minha senhora. Já lhe disse. A senhora recorra à justiça, à polícia, se quiser. É o único remédio. A mãe de Nair acalmou-se um pouco e observou. Era o que eu queria evitar. Será uma vergonha para mim e para a senhora e família. Nós nada temos com o que Cassi faz. Se fosse nossa filha. Não acabou a indireta injuriosa, levantou-se e estendeu a mão à desolada mãe, como que a despedindo. A viúva saiu cabisbaixa, e, dali, foi à audiência do delegado distrital e expôs tudo. O delegado disse-lhe: Apesar de estar ainda não há 6 meses neste distrito, sei bem quem é esse patife de Cassi. O meu maior desejo era embrulhá-lo num bom e sólido processo, mas não posso, no seu caso. A senhora não é miserável, possui as suas pensões de Montepio e meio soldo, e eu só posso tomar a iniciativa do processo quando a vítima é filha de pais miseráveis, sem recursos. Mas, não há remédio, doutor? Só a senhora constituindo advogado. Ah! Meu Deus! Onde vou buscar dinheiro para isso? Minha filha, desgraçada, meu Deus! E pôs-se a chorar copiosamente. Quando serenou, o delegado mandou que um empregado da delegacia acompanhasse a senhora até em casa e ficou a pensar nas baixezas, nas dores, nas misérias que as casas encobrem e que, todo dia, descobria, por dever de ofício. No dia seguinte, a mãe de Nair suicidava-se com Lisol. Os jornais esgravataram o acontecimento e contaram as causas do suicídio com todos os pormenores. Manuel de Azevedo, o pai de Cassi, quando leu no trem o jornal, saltou na primeira estação, voltou e entrou pela casa adentro que nem um furacão, transtornado de fisionomia, com rictos de ódio que o fazia outro homem muito diferente daquele reservado, bondoso e simpático burocrata que era. Que dele? Quem? Perguntou-lhe a mulher. Ele, esse Cassi, fez ele com os punhos cerrados, a errar o olhar desvairado, pelos 4 cantos da sala. Mas que há, homem? Fez a mulher assustada. Lê isto. Deu-lhe o jornal, apontando o local do suicídio. Mas que culpa tem? Não acabou a frase, Dona Salustiana, o marido logo a interrompeu. Culpa! Esse biltre sem senso moral algum, esse assassino, esse desgraçado que leva a corromper todas as moças e senhoras que lhe passam debaixo dos olhos, não o quero mais aqui, não o quero mais na minha mesa. Diga-lhe isto, Salustiana, diga-lhe isto, enquanto não o mato.
As filhas tinham chegado e adivinharam a causa daquela explosão de ódio e raiva, coisa rara no pai. Procuraram acalmá-lo. Sossegue, papai, sossegue. Catarina, que passará os olhos pelo jornal, muito sofreu com a desonra de Nair. Lamentou sinceramente o trágico desfecho da mãe da sua discípula gratuita, e assim falou ao pai. Olhe, papai, eu me sinto em alguma coisa culpada, porque trouxe Nair para aqui, a fim de estudar música comigo. Depois de uma pausa acrescentou. Que se há de fazer? É a fatalidade. Não o quero mais aqui, repetiu o chefe da família. Os jornais não se deixaram ficar na simples notícia do suicídio. Revolveram a vida de Cassi, contaram-lhe as proezas, e ele, a conselho de sua mãe, foi passar uns tempos na casa do tio, o doutor, que tinha uma fazendola em Guaratiba. Pela narração dos cotidianos, pôde-se organizar toda a rede de insídias, de cavilosas mentiras, de falsas promessas, com que ele tinha cercado a pobre e ingênua vítima, cuja desonra determinou o suicídio da mãe. Ele, como de hábito, não falava de seus namoros a ninguém, muito menos a seu pai e a sua mãe. Entretanto, para ganhar a confiança da pobre menina, dizia na carta que dissera à mãe que muito a amava ou textualmente, confessei à mamãe que lhe amava loucamente e avisava-lhe, previno-lhe que não ligues ao que lhe disserem, por isso peço-te que preze bem o meu sofrimento, e, assim nessa ortografia e nessa sintaxe, acabava, pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que dissestes na tua cartinha, etc. Confessava-se um infeliz que tanto lhe adora e lamentava não ser correspondido. Em outra, mostrava-se interessado pela saúde de Nair, e, depois de dar instruções como devia deixar a janela para que ele a pulasse, contava, tão depressa soube que estavas de cama fui ao doutor Ruação saber o que você tinha. Ele disse-me que você tinha feito a loucura de molhar os pés na água fria, etc., etc. Nessa altura, entrava em detalhes secretos da vida feminina e aduzia. Foi uma grande tristeza em saber que o doutor Rua S. sabe de teus particulares moral. No fim da missiva, ou quase, dizia, enfim que eu devo fazer se você não quer ser inteiramente minha como eu sou teu. Não se demorou muito na casa do tio. O doutor, orgulho de sua irmã Salustiana e protetor sempre por ela posto em foco para as despudoradas aventuras do sobrinho, desconfiando que este tramava uma das suas, nos arredores do seu sítio, sem mais detença, embarcou para a casa da irmã, mãe de Cassi, dizendo-lhe que ficasse com o filho, porque sobrinho como aquele, ele, doutor Baeta Picanço, desejava nunca tê-lo em casa. Não foi logo diretamente para a casa paterna, que era numa das primeiras estações de quem vem da central. Ficou pelo engenho de dentro, de onde mandou, por Ataliba do Timbó, um bilhete à mãe, pedindo instruções. A mãe respondeu-lhe que viesse para casa, mas evitasse, por todos os meios, encontrar-se com o pai. Tinha ela arranjado as coisas, e ele teria sempre onde comer e dormir. Foi-lhe reservado o porão, na parte dos fundos, e a chácara, como recreio, onde raramente o pai ia. Jantava, almoçava e tomava café, no compartimento do porão onde morava. Logo na primeira manhã que despertou no seu humilhante aposento familiar, pensou logo em ir ver as suas gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais antipático, mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Estavam em ordem, sua mãe cuidara deles, como lhe pedirá. Galos de briga eram a força de suas indústrias e do seu comércio equívocos. Às vezes, ganhava bom dinheiro nas apostas de rinhadeiro, o que vinha ressarcir os prejuízos que, porventura, anteriormente houvesse tido nos dados, e, assim, conseguia meios para saldar o alfaiate ou comprar sapatos catitas e gravatas vistosas. Com os galos, fazia todas as operações possíveis, a fim de ganhar dinheiro, barganhava-os, com volta, vendia-os, chocava as galinhas, para a venda dos frangos a criar e educar, presenteava pessoas importantes, das quais supusesse, algum dia, precisar do auxílio e préstimos delas, contra a polícia e a justiça.
incapaz de um trabalho continuado, causava pasmo vê-lo cuidar todas as manhãs daqueles horripilantes galináceos, das ninhadas, às quais dava milho moído, triguilho, examinando os pintainhos, um por um, a ver se tinham bulba ou gosma. Fosse se deitar a que hora fosse, pela manhã lá estava ele atrapalhado com os galos malaios e a sua descendência de frangos e pintos. Nunca suportara um emprego, e a deficiência de sua instrução impedia-o que obtivesse um de acordo com as pretensões de muita coisa que herdara da mãe. Além disso, devido à sua educação solta, era incapaz para o trabalho assíduo, seguido, incapacidade que, agora, roçava pela moléstia. A mórbida ternura da mãe por ele, a que não eram estranhas as suas vaidades pessoais, junto à indiferença desdenhosa do pai, com o tempo, fizeram de Cassi o tipo mais completo de vagabundo doméstico que se pode imaginar. É um tipo bem brasileiro. Se já era egoísta, triplicou de egoísmo. Na vida, ele só via o seu prazer, se esse prazer era o mais imediato possível. Nenhuma consideração de amizade, de respeito pela dor dos outros, pela desgraça dos semelhantes, de ditame moral o detinha, quando procurava uma satisfação qualquer. Só se detinha diante da força, da decisão de um revólver empunhado com decisão. Então, sim. Algumas boas lhe aconteceram. Tinha ele notado que uma moçoila com livros e atiraiu de normalista, na viagem de trem, o olhava muito. Marcou-lhe a fisionomia e, ao dia seguinte, à mesma hora, pôs-se, na estação, à espera dela, não veio. Esperou outro trem, não veio. Assim, esperou diversos. No outro dia, após esse, foi mais feliz, ela veio. Procurou lugar conveniente e pôs-se a fazer trejeitos. A moça não lhe deu importância. Durante dias, insistiu. Um belo dia, ele vai muito calmo, à cata da ingrata, quando ela apareceu acompanhada de um rapaz, que, pela intimidade com que a tratava e pela idade que revelava à primeira vista, parecia ser irmão ou marido da moça. Habituado a lidar com parentes dessa natureza, mais fracos, não se intimidou. Os dois no banco, ao lado dele, seguem viagem, palestrando calmamente. Cassi os olha insistentemente. Chegam à central, e o rapaz despede-se da moça, que segue para a sua escola. Volta-se o cavalheiro e procura com o olhar o Sr. Cassi. É o senhor? Cassi Jones responde. Sou eu. Desejava muito falar-lhe. Vamos à confeitaria, é coisa particular, e nós lá estaremos à vontade tomando um vermute. Cassi fica com a pulga atrás da orelha e acompanha o desconhecido, que, com ar risonho e caminhando, vai dizendo. O senhor talvez não me conheça. Porém eu, meu caro senhor, o conheço muito bem. Nos subúrbios, todos conhecem as suas habilidades, Sr. Cassi Jones, e, embora esteja lá morando há pouco, já tive notícias do seu valimento. Cassi assustava-se com a calma do rapaz e pôs-se a medir-lhe os músculos. Não trouxera a navalha, porque tinha medo de ser preso, por causa do negócio da Nair e do suicídio da mãe dela, e armado. Mediu a musculatura do desconhecido. Era antes fraco do que forte, mas parecia disposto. Chegaram à confeitaria e sentaram-se. O caixeiro serviu vermute, e, quando iam em meio, o outro disse ex-abrupto para Cassi. O senhor sabe quem é aquela moça que vinha a meu lado? Colhido de surpresa, não pôde tergiversar e disse prontamente. Não sei absolutamente. É minha irmã, afirmou o desconhecido. Também não sabia, respondeu docilmente o terrível Cassi. Não podia saber naturalmente, justificou o rapaz. Saio cedo de casa para o escritório e volto tarde, pois janto e almoço na cidade. Agora, eu chamei o senhor para lhe dizer uma coisa, se o senhor continua a perseguir minha irmã, meto-lhe 5 tiros na cabeça. Ao dizer isto, foi tirando dos bolsos de dentro do paletó um magnífico Smith Wesson, muito reluzente com um luxuoso cabo de madreperola. Cassi redobrou o esforço para não denunciar o susto e, simulando calma, disse. Mas, meu caro senhor, creio que nunca faltei com o respeito devido à senhora sua irmã. É verdade,
mas é preciso deixar de persegui-la, confirmou o outro e logo acrescentou, como que dando por acabada a entrevista. Quer tomar alguma coisa a mais? Não, muito obrigado. Despediram-se, sem se apertarem as mãos, e Cassi foi para sua roda de Ataliba do Timbó, Zezé Mateus, Franco Souza e Arnaldo. Um deles perguntou-lhe: o que queria aquele sujeito contigo? Nada. É meu vizinho e, sabendo que sou morador antigo, pediu-me que lhe arranjasse um cavalo para vender, que ele me dava uma comissão. Cassi era assim e assim mantinha a sua fama de valente. Não julguem que tinha estima e amizade por esses rapazes que andavam sempre com ele. Ele não os amava, como não amava ninguém e com ninguém simpatizava. Era uma coorte digna dele, que o iludia do vácuo feito em torno dele, por todos os rapazes daquelas bandas. Ataliba do Timbó era um mulato claro, faceiro, bem apessoado, mas antipático pela sua falsa arrogância e fatuidade. Havia sido operário em uma oficina do Estado. Meteu-se com Cassi, aos poucos, abandonou o emprego, abandonou a mãe, de quem era único arrimo, e quis imitar o mestre até o fim. Foi infeliz. Arranjou uma complicação policial e matrimonial de donzelas, nas quais Cassi era useiro e vezeiro, e saiu-se mal obrigaram-no a casar, mas teve a hombridade de ficar com a mulher, embora, resignadamente, ela sofresse toda espécie de privações, no horrível subúrbio de Dona Clara, enquanto ele andava sempre muito suburbanamente e tivesse vários uniformes de futebol. Tirava proventos do jogo de dados ou campista, e também do futebol, em que era considerado bom jogador, playel, como dizem lá. De vários clubes, havia sido expulso ou se havia demitido voluntariamente, porque os companheiros suspeitavam-no ser peitado pelos adversários, para facilitar estes fazer pontos. Ultimamente, era agente de jogo de bicho, e sua mulher viera gozar de mais algum conforto. Pobre Ernestina! Era tão alegre, tão tagarela, era moça, e bonitinha, na sua fisionomia miúda e na sua tez pardo clara, um tanto baça, é verdade, mas não a ponto de enfiá-la, quando conheceu a Taliba, e hoje? Estava escancelada, cheia de filhos, a trair sofrimentos de toda espécie, sempre mal calçada, quando, nos tempos de solteira, o seu luxo eram os sapatos. Quem te viu e quem te vê? Zezé Mateus era um verdadeiro imbecil. Não ligava duas ideias, não guardava coisa alguma dos acontecimentos que assistia. A sua única mania era beber e dizer-se valente. Topava todos os ofícios, capinava, vendia peixe e verdura, com cesto à cabeça, era servente de pedreiro, apanhava e vendia passarinhos, como criança, e tinha outras habilidades desse jaez. Era branco, com uma fisionomia empastada, cheia de rugas precoces, sem dentes, todo ele mole, bambo. A sua testa era deprimida, e era longo e estreito o seu crânio, do feitio daqueles a que o povo chama cabeça de mamão macho. Totalmente inofensivo, quase inválido pela sua imbecilidade nativa e pela bebida, uma família a quem ele prestava pequenos serviços, ir às compras, ao açougue, lavar a casa, dava-lhe um barracão na chácara, onde dormia, e comida, se estivesse presente às refeições. Encontrava-se nessa ruína humana o melhor da turma e o único que não tinha maldade no coração. Era um ex-homem e mais nada. O Franco Souza, este, era um malandro mais apurado, que, uma vez ou outra, aderia ao grupo de Cassi. Intitulava-se advogado e vivia de embrulhar os crédulos clientes que lhe caíam nas mãos. Todos sabiam que ele não tratava de coisa alguma, pois não podia absolutamente tratar, já por não saber coisa alguma das tricas forenses, já por não ser, de verdade, advogado. Assim mesmo, sempre apareciam ingênuos roceiros, simplórias viúvas, que, no pressuposto de que os seus serviços, na justiça, sobre a demarcação de terras litigiosas ou despejos de inquilinos relapsos, fossem mais baratos, procuravam-no. Ele recebia os adiantamentos, em seguida, mais algum dinheiro, conforme a ingenuidade e a falta de experiência do cliente, e não fazia nada. Entretanto, vivia muito decentemente. Com a mulher, filhos e filhas. Cassi não lhe pisava em casa, e, aos poucos,
foi se afastando do violeiro, a conselho da mulher, que zelava extremamente pela reputação das filhas, que se faziam moças. O último dos asseclas do modinheiro era um tal Arnaldo Tucorte. Nele, talvez, houvesse tipo mais nojento do que mesmo em Cassi. A sua profissão consistia em furtar, no trem, chapéus de sol, bengalas, embrulhos dos passageiros que estivessem a dormitar ou distraídos. De tarde, ele fazia a especialidade dos embrulhos, e, à noite, às vezes, a altas horas, postava-se na beira da plataforma de estação pouco frequentada e, quando o trem tornava movimento e impulso, arrebatava rapidamente os chapéus dos passageiros, através da portinhola, principalmente se de palha e novos. Vendia-os, no dia seguinte, como vendia os chapéus de sol, as bengalas e o conteúdo dos embrulhos, se fosse de coisa vendável, roupas de lã ou branca, livros, louça, talheres, etc. Se fossem, porém, doces, frutas, queijos, biscoitos, grãos, ele levava para casa e contava à mulher que só arranjara dinheiro para comprar aquelas guloseimas para as crianças. Usava dos mais imprevistos estratagemas, para não pagar a casa de sua moradia. Numa, tendo ficado a dever 8 meses, apresentando-se-lhe o cobrador com os recibos, pediu-os para examiná-los e ficou com eles. Alegando que ia consultar pessoa competente em matéria de selo, porquanto as estampilhas não lhe pareciam legais. Nunca mais os devolveu, e, apesar de todas as ameaças, ainda ficou morando na casa há 4 meses. Os seus vizinhos contavam que ele tinha também o hábito de arrebatar as notas do tesouro das mãos das crianças, quando as encontrava sós também a caminho das vendas, onde iam fazer compras para as casas paternas, levando-as à mostra, na imprevidência natural de crianças. Inútil é repetir que Cassi não tinha nenhuma espécie de amizade por esses rapazes, não pela baixeza de caráter e de moral deles, no que ele sobrelevava a todos, mas pela razão muito simples de que a sua natureza moral e sentimental era sáfara e estéril. A seus pais e às suas irmãs, não o prendia nenhuma dose de afeição, por mais pequena que fosse. Mesmo com sua mãe, que o tinha retirado muitas vezes dos xadrezes policiais, em vésperas de seguir para a detenção, ele só tinha manifestações de ternura, quando estava às voltas com a polícia ou com os juízes. O seu fundo e os seus princípios explicavam de algum modo essa sua aridez moral e sentimental. A sua educação e instrução foram deveras descuradas. Primeiro nascido do casal, quando as exigências da manutenção da família obrigavam seu pai a trabalhar dia e noite, não pôde este, pois poucas horas passava em casa, vigiá-las convenientemente. Rebelde, desde tenra idade, a doçura para com ele, por parte de sua mãe, e os prejuízos dela impediram-na que o corrigisse convenientemente. Assiduamente, no tempo próprio. Não ia ao colégio, fazia a gazeta, correndo pelas matas das cercanias da residência dos pais, então em Itapiru, com outros garotos. O que faziam, pode-se bem adivinhar. Mas a mãe fingia não perceber, passava a mão pela cabeça do filho querido, nada dizia ao pai, que quase mourejava durante as 24 horas do dia. Cresceu assim, sem nenhuma força moral que o comprimisse, e o pai seria a única. Ao melhorarem as suas condições financeiras, com uma promoção a propósito e a compra daquela casa, na estação do Rocha, com o produto de uma herança que tocará a mulher, Manuel de Azevedo veio encontrar, aos 13 anos, o filho completamente viciado, fumando as escâncaras, mal lendo, aos gaguejos, e escrevendo ainda muito pior. Pômamos Salesianos de Niterói. As informações semanais eram péssimas, e, ao fim de 3 ou 4 meses de colégio, não sabemos que torpeza cometeu no colégio que, uma bela tarde, acompanhado de um padre magro, com uma cortante figura angulosa de asceta, veio a ser entregue Cassi ao pai, em casa. Falou-lhe o reverendo em particular, e Manuel de Azevedo, quase chorando, despediu-se do reverendo, que insistia nas desculpas, e respondendo deste único feitio ao eclesiástico: os senhores têm razão, muita razão. Eu é que me sinto infeliz por ter um filho bastante mau e vicioso com tão pouca idade. Que castigo, meu Deus! A mulher quis saber o motivo da expulsão,
mas a dignidade e a vergonha de pai fizeram que nem mesmo a sua mulher ele o dissesse. Propôs, dias depois, à sua esposa, que pusesse o rapazola a aprender um ofício, a fim de discipliná-lo. Dona Salustiana revoltou-se e esbravejou. Meu filho aprender um ofício, ser operário. Qual? Ele é sobrinho de um doutor e neto de um homem que prestou muitos serviços ao país. Sempre lembrado dos seus duros começos em que ela muito o ajudara e o animara, Manuel tinha, pela mulher, uma grande e sincera afeição, evitando quanto possível contrariá-la, e, por isso, não teimou dessa feita. Meses depois, porém, logo que chegou em casa, a mulher e as filhas, chorando, pedem que vá soltar Cassi, que estava preso em uma delegacia. O menino já roçava pelos 16 anos e mostrava-se assim precoce na carreira de falcatruas. Havia sido preso, pelo respectivo vigia, no interior de uma casa vazia, quando procurava arrancar encanamento de chumbo para vender. O pai, então, voltou à ideia de pô-lo em uma oficina, a ver se o trabalho manual, já pelo cansaço, já pela convivência com pessoas honestas e de trabalho, desviava-o do mau caminho que ele estava iniciando. A mãe acedeu com grande repugnância, e ele foi ser aprendiz de tipógrafo. No fim de um mês, porém, era despedido, porque, tendo ido receber uma conta de cartões de visitas, uns 5.000 réis ou pouco mais do que isso, voltará sem dinheiro, dizendo que o tinha perdido. Revistado convenientemente, foi-lhe o dinheiro encontrado quase intacto entre a botina e a meia. A fascinação pelo dinheiro e sua absorção nele eram o seu fraco. Queria-o, mas sem trabalho e para ele só. As menores dívidas que fazia, não pagava, não oferecia nada a ninguém. Houve quem o, conhecendo e sabendo dessa sua sovinice doentia, explicasse os seus desvirginamentos seguidos e as suas constantes seduções a raparigas casadas, como sendo a resultante da aridez de dinheiro, que o encaminhava a amores gratuitos, e de uma atividade sexual levada ao extremo, que a sua estupidez explicava. Seja devido a esta ou aquela causa, a este ou aquele motivo, o certo é que nele não havia nevrose ou qualquer psicopatia que fosse. Não cedia a impulsos de doença, fazia tudo muito calculadamente com todo o vagar. Muito estúpido para tudo mais, entretanto, ele traçava os planos de sedução e desonra com a habilidade consumada dos croques de outras natureias. Tudo ele delineava lucidamente e previamente removia os obstáculos que antevia. Escolhia bem a vítima, simulava amor, escrevia detestavelmente cartas langorosas, fingia sofrer, empregava, enfim, todo o arsenal do amor antigo, que impressiona tanto a fraqueza de coração das pobres moças daquelas paragens, nas quais a pobreza, a estreiteza de inteligência e a reduzida instrução concentram a esperança de felicidade num amor, num grande e eterno amor, na paixão correspondida. Sem ser psicólogo nem coisa parecida, inconscientemente, Cassie Jones sabia aproveitar o terreno propício desse mórbido estado da alma de suas vítimas, para consumar os seus horripilantes, covardes crimes, e, quase sempre, o violão e a modinha eram seus cúmplices,